Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Carta de Paulo aos cristãos que habitavam em Roma. Capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o evangelho é o poder de Deus para a salvação. No evangelho o doente é curado, porque a palavra evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. E nós temos que pregar o evangelho, temos que anunciar as boas novas, mostrando a cura para os enfermos. Aliás, mostramos uma cura muito bonita, não sei se vocês viram, lá de Portugal. A senhora que deu, pessoa aqui de Limeira, do interior de São Paulo, mas a filha da nossa igreja lá, e deu testemunho lá em Portugal. A língua dela dava 75% tomada, ela tinha que fazer uma cirurgia e tirar 75%. Quem viu os testemunhos na televisão já? Algumas, mas a maioria não viu ainda. Então é curtinho, né? Nós temos um resumo só para você ver como é bonito isso. Isso é o evangelho. Veja esse testemunho de Portugal da irmã lá, por favor. Como um mês atrás a gente pediu oração para minha mãe, ela foi diagnosticada com cancro na boca. E desde então o médico disse para ela que tinha que cortar 75% da língua e que ela ia colocar sonda e que não conseguia comer mais. E a gente começou a entrar em oração e ela virou para mim e falou: filha, eu não vou cortar minha língua, Deus vai me restaurar. E aí o médico falou: então vamos fazer o seguinte, a cirurgia vai demorar muito, vamos começar a quimioterapia, radioterapia e vamos ver o que vai dar. E eu falei: mãe, você já está curada e vamos entrar no propósito. Desde então a gente entrou no propósito, a família toda, todo mundo voltou para a igreja, foi bombástico. Lá no Brasil, todo mundo se voltou para o Senhor. Todo mundo voltou para a igreja. Todo mundo estava desviado, voltou para a igreja. Todo mundo entrou em oração e começou todo mundo nesse propósito. E desde então, ela vai mandando foto dias a dias. A língua fechou. E na quarta-feira, ela chegou para fazer a quimioterapia. Antes ela tem a consulta do médico. Ela chegou para fazer a quimioterapia e o médico mostrou os exames. Aí o médico virou e falou assim: não. Teve que acontecer alguma coisa aqui. Ela falou: foi um milagre de Deus. E ela não estava falando, agora ela já fala. Glória a Deus. Foi um milagre de Deus. Ele falou assim: olha, que eu acredito agora nesse Deus seu, porque eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Em 30 dias ela foi curada. Ela fez os exames, não fez quimioterapia na quarta-feira, porque já não é mais necessário. Ele já vai refazer os medicamentos dela, porque nos exames já não deu infecção e não dá mais nada. Na sexta-feira ela fez uma coisa de foto do rosto todo, né, pra ver. Não tem mais sinais nenhum. Ontem ela me ligou toda feliz, chorando, porque ela não estava sentindo o paladar, ela não conseguia e não conseguia comer. Ela estava só bebendo. Ontem ela comeu comida, ela começou a chorar que ela estava sentindo o gosto da comida. Ela até ontem fizeram até uma festa para ela na casa da minha avó, foi todo mundo, ela conseguiu andar de carro, ela conseguiu levantar da cama. Ela tá maravilhosa, nem parece a mesma pessoa que 30 dias atrás teve esse diagnóstico. Deus é fiel. Glória a Deus. A ele toda a honra e toda a glória, né, pessoal? Bonito. Então nós não podemos deixar de anunciar que Jesus Cristo cura. Temos que mostrar essa grandeza. Mas não é o principal ainda. Nós temos que mostrar que Deus tem muito mais para a pessoa e às vezes a pessoa para. Em Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas capítulo 17, o versículo é o 11. Vou pegar aqui direto para você. A Bíblia está nova aqui, eu tenho que folheá-la um pouquinho. 17, 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Na lei antiga, na lei de Moisés, entenda, o leproso era uma pessoa considerada imunda, ela não podia tocar nem ser tocada. Eles respeitaram a lei, pararam de longe.
Aprenda a respeitar a palavra de Deus. Toda pessoa que quer ser abençoada tem que pegar esse respeito pela palavra. Muito importante aprender a respeitar o que Deus diz na sua palavra. E diz aí, parar de longe e levantar uma voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Mostrando que eles tinham um conhecimento, já tinham ouvido falar de Jesus. Por que eles pediriam a cura a Jesus? Jesus era um médico? Não, eles sabiam que Jesus era um pregador, que milagres estavam acontecendo, quer dizer, as boas novas, as boas notícias, o evangelho estava chegando, porque eles pararam de longe, já tinham ouvido falar de Jesus, já tinham ouvido falar do Senhor, da cura, dos milagres. Chamaram de mestre, chamaram pelo nome, mostrando então que já tinham ouvido falar de Jesus. E diz assim: tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Quando ele disse-lhes: olha, vão agora, se apresentem ao sacerdote, o que eles responderam? Senhor, primeiro cura, o senhor não conhece a lei? Nós paramos de longe respeitando a lei, não chegamos perto de ti por causa da lei, e nós não podemos chegar até os sacerdotes sem a cura, porque nem seremos recebidos, nem nos deixarão entrar na cidade. Não, a Bíblia diz, não precisa ler agora, 2 aos Coríntios 5:7, que nós andamos por fé e não por vista. Eles não tinham a cura, eles foram na obediência, eles foram pela fé. Quer dizer, eles andaram, não tinham nenhum sinal de cura, nada. Talvez não estou querendo aqui acrescentar nada à Bíblia, querendo aumentar, não. Mas imagina uma interpretação aqui, um olhou para o outro, mas nós estamos curados. Mas ele falou, se ele falou, vamos obedecer. Vamos lá, vamos lá. E eles foram. E indo eles, a Bíblia diz assim, e aconteceu que indo eles ficaram limpos. Um olhou para o outro: rapaz, sua testa está limpa, seu corpo, seu isso, aquilo, e deve ter sido uma alegria muito grande. Mas aí diz: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Mas os outros não foram curados? O que vocês acham? Foram. Os 10 foram curados. Os 10 receberam a cura, mas esse recebeu algo mais. Ele entendeu que o Evangelho, Jesus Cristo, tem algo mais. Nós temos que mostrar às pessoas que estão buscando a cura que Deus tem algo mais para elas. Deus tem a vida eterna para elas. Senão nós podemos ser igual os magos do Egito, vão ser limitados. Eles transformaram, entenda bem, as varas em cobras, transformaram a água também em sangue, fizeram lá os sinais, mas pararam um momento, já depois não puderam mais ir à frente. Não, nós temos que mostrar a abundância da graça, o que o Evangelho tem para as pessoas, principalmente a vida eterna, principalmente a salvação. No livro de Lucas mesmo, em capítulo 10, nós temos os discípulos de Jesus numa alegria contagiante. Lucas 10, 17. Lucas capítulo 10, versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque vos sujeito os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. É essa alegria, que depois eu vou comentar mais na segunda parte, que nós temos que aprender a entregar para o povo, a alegria da salvação, a alegria da vida eterna. É a alegria que supera qualquer expectativa, supera qualquer coisa. E a pessoa tem que descobrir isso, porque se nós não pregarmos a verdade, outros vão pregar outras coisas, e as pessoas acabam se desviando, e acabam perdendo o quê? O melhor, de terem os seus nomes escritos no livro da vida. Eles vão perder o melhor de Deus, que é a salvação, que é a vida eterna. E nós não podemos, de maneira alguma, fazer isso, deixar a palavra de Deus de lado. Veja o que Paulo fala, a advertência sobre isso. Ele fala primeiro a Timóteo, 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda Timóteo 4, 3.
que virá tempo que não sofrerão a sadia doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. De vez em quando você ouve desculpe a expressão, modismo no Evangelho, cada doutrina, cada ensinamento, entenda, que vão chegando, vão aparecendo aí, e as pessoas vão deixando. Uma é a respeito da eternidade, que a pessoa pecou e ela não vai perder a salvação se ela já aceitou Jesus. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala ao contrário, que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas aí vem alguém, mas eu sou formado nisso, eu sou doutor em isso. O que tem? Paulo está dizendo exatamente isso, porque virá tempo que não sofrerão sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E aí, desviarão os ouvidos da verdade. O que é verdade? Jesus orou ao Pai, em João 17:17, estão lembrados? O que ele diz lá? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então não tem cuidado. O Evangelho mostra a salvação, mostra a cura, mas mostra também a importância de você se manter na santidade ou se manter na presença de Deus quando até o fim. Jesus falou isso em Mateus 24:13. O que diz Mateus 24:13? Mateus, capítulo 24, versículo 13. Diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, peraí, não tem esse negócio, salvo uma vez, salvo para sempre. Não, tem que perseverar até o fim. Não, porque se você pecar, você vai ter consequências aqui nesse mundo, mas não na eternidade, porque Jesus já pagou o preço. Não é isso que o Evangelho diz. Não é isso que está escrito na palavra de Deus. Está dizendo aqui que devemos perseverar. O Evangelho que fala da cura, como você vê lá da senhora que tinha um câncer na língua, poderíamos mostrar outros. Lembra do moço de Catanduva, que chega lá com 2 muletas, entra na igreja, anda parado por 2 amigos e depois sai da igreja correndo, andando para lá e para cá. Eu falei de uma senhora em Curitiba, que ela tinha uma ferida aberta na perna, e eu pedi à igreja para não fechar os olhos. Eu digo, vocês vão estender as mãos, vocês vão orar comigo, é vocês orando também. E aquela ferida fechou diante dos olhos de todas as pessoas. Ribeirão Preto, uma senhora tinha nervo óptico morto, cega, voltou a enxergar na reunião. Quer dizer, isso é lindo, maravilhoso. Mas se eu não pregar para eles a salvação, eu não dando o melhor para eles. Eu devo ensinar que eles devem voltar para a igreja, continuarem, devem voltar para dar glória a Deus, como o leproso voltou, que devem estar aos pés do Senhor, que Deus tem algo maior para eles, que Deus tem a vida eterna para eles, que Deus tem a salvação para eles, senão eu estou retendo o melhor de Deus para eles. E aqueles que já aceitaram Jesus, como pregador do Evangelho, eu devo anunciar que eles devem perseverar até o final. E para serem salvos, para não perderem a salvação que foi dada gratuitamente em Cristo Jesus. Hoje o missionário pregou numa das mensagens, 1 de João 3:9, lá no finalzinho da Bíblia. 1 de João, Apocalipse termina, volta Judas e 3 vezes o João. É a primeira, 3:9. Diz: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, como é que a pessoa que nasceu de novo vai viver Não, nasceu de novo, aceitou Jesus, então não é para viver na prática do pecado, é para estar o quê? Aos pés do Senhor, dando glórias ao nome dele. Isso quer dizer viver de acordo com a palavra de Deus, senão as pessoas se perdem e vão perder o melhor. Muita gente vai se desviando no Evangelho, dentro da igreja. A igreja começa a ter muitos desviados, não fique escandalizado, por favor, e pessoas que estão se desviando no púlpito, porque não estão percebendo até o final, não estão pregando como deveria pregar a santidade, como nós temos que pregar para o povo. Na segunda carta aos Tessalonicenses, aí é muito forte, mas é Paulo falando aqui, o Espírito Santo falando por Paulo. Na segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espíritos, quer por palavra, quer por epístola, ou como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Porque ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim
sem antes que venha a apostasia. O que é apostasia? É o desvio da fé. Paulo diz que apostatarão da fé, se desviarão da fé, dando ouvidos, como você ouviu, os espíritos enganadores, e a pessoa vai se desviando. Doutrinas erradas, e as pessoas vão andando. Ele diz, e se manifeste o homem do pecado, que o pecado não tem problema. Tem. Mas a pessoa já aceitou Jesus, pastor. Não há condenação para ele, que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. A pessoa pega uma parte, eu estou citando Romanos 8:1. Veja comigo 8:1. Olha o que ele diz, assim, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nasceram de novo, então não vivem segundo a carne, não vivem no pecado, não pode viver. Voltando para os Tessalonicenses, ele diz aqui, antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A pessoa que acha que não tem problema, o pecado tem. Quem aceitou Jesus, continue no Evangelho, continue na santidade, porque sem ela, ninguém verá o Senhor. E aí nós temos que mostrar isso ao povo, temos que ensinar para que as pessoas não venham se perder, não venham perder o melhor de Deus para elas. Aí você vê assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, querendo parecer, mas não é. Foram os magos do Egito que transformaram as varas em cobras. Mas aí veio a vara do Arão lá e engole todas elas. Aí depois transformaram água em vinho, mas foi parando. Aí transformaram, vieram a praga dos piolhos, das rãs, e eles começaram a perder. Não adianta, não consegue, eles parecem, mas não é. Porque Deus é verdade, Deus está na santidade. Aí ele mais. Não vos lembrais de que essas coisas eu vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então seja revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Atenção! E a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras. Lembra das palavras do Senhor? Mateus capítulo 24, versículo 24. Veja comigo, ele fala sobre isso. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria quem? É os escolhidos. Porque o Evangelho prega a santidade. O Evangelho prega a cura divina, o Evangelho prega a prosperidade, prega, entenda bem, libertação dos demônios, mas ele prega a santidade. O Evangelho é o único que leva você para o céu. Se você tem acompanhado a série de mensagens, como eu falei, quem está no dia 7 de setembro, para nós aqui dia 20, quem acompanha, leia a mensagem do dia 19 e dia 20, ele fala sobre isso. O que muita gente vai espalhando por aí. Repare, o mundo todo aceita todas as religiões, mas não aceita o Evangelho. Por que não aceita o Evangelho? Porque o Evangelho não é do mundo, irmão. As religiões são do mundo. Pode ter certeza. Quando chega o Evangelho, o pessoal diz assim, lá vem o estraga-raça. Porque o Evangelho não vai aceitar o que está contra a palavra de Deus. Os outros vão se adequando. Nós não é querer ser soberbo, arrogante, mas é verdade. Jesus falou, João 17,14, nós não somos do mundo. Ele está dizendo, João 17,14, ele diz, olha, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Então nós somos tirados do mundo para vivermos em concordância com a palavra de Deus. Não caia na cilada do diabo. Veja essa de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Isso não é evangelho da condenação, não, é evangelho da salvação. Condenação é você ensinar você a mentir, que pode pecar, que vai ter consequência. Aqui não vai ter lá, vai ter lá. Aqui pode até não ter, ninguém descobre, não é verdade? Quantas pessoas passaram imunes aí, que não foram atingidas? Eu entendo, nem investigaram, nem nada. E tem gente que passou até pela investigação. Não estou falando alusão a ninguém não, pessoal, com todo o temor, tá bom? Estou falando no geral. Quantas pessoas, isso inclui até o Evangelho, dentro da igreja mesmo. Quantas pessoas vieram no lugar não foram descobertos. Mas se não se arrependeram, vai aparecer no dia do juízo. Pode ter certeza.
o que as investigações não conseguiram descobrir, não tem nada oculto diante de Deus. Vai ser tudo revelado. Pode ser quem for, pode ser o julgamento começará pela própria casa de Deus. Então, é profundo. O que ele está dizendo para nós aqui? Mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, toda, de pensar, de agir, de olhar, de querer, de desejar, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então Deus quer a santidade do seu povo. Esse é o Evangelho. O Evangelho tem a cura divina, como você vê. Uma senhora com uma língua tomada pelo câncer é curada. E tantas outras que poderíamos mostrar aqui. Uma senhora que perdeu os tendões da perna e não mexia a perna, e ela é curada de uma maneira especial lá no Paraná. Como é que Deus fez? Coisa linda, coisa maravilhosa. Temos presenciado muita. Como eu falei, a senhora com nervo óptico morto volta a enxergar como? Não sei, é Deus quem faz o milagre. Mas o Evangelho requer a santidade do seu povo também. Fica na santidade porque esse é o amor. Qual é o pai que não quer o bem do seu filho? Às vezes o filho não quer aquilo, mas o pai sabe que aquilo é errado. Entenda bem, o pai mostra o que está errado porque ele quer o melhor para o seu filho. Deus quer o melhor para você. E o melhor é você ir para o céu depois de tudo, que a vida aqui passa rápido. Um dia nós vamos embora. E eu não quero que a pessoa que está debaixo da nossa autoridade espiritual venha se perder. Ao contrário, que você more no céu. Amém?